Olá, boa tarde. No Jornal Setorial desta segunda-feira, nós vamos trazer uma edição especial para falar sobre o cenário político aqui da região. Você vai ver que, mesmo com a cota para que pelo menos 30% dos candidatos sejam do sexo feminino, o número de mulheres eleitas aqui na região em 2016 foi muito baixo. Também vamos falar sobre a desigualdade racial nas câmaras e prefeituras do Vale do Paraíba. Das 39 cidades aqui da região, apenas 2 são comandadas por negros e no Legislativo a situação não é muito diferente. Tem entrevista aqui no estúdio também com um mestre em História Social para comentar a falta de diversidade na política no Vale do Paraíba e os efeitos disso na vida de toda a população. O Jornal Setorial de hoje começa agora. As mulheres representam mais da metade da população, mas quando se trata da representatividade delas na política, o cenário é bem diferente. Só para se ter uma ideia, aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, são 454 vagas para prefeito e vereador, e apenas 60 são ocupadas por mulheres, o que corresponde a pouco mais de 13% no total. Na reportagem que você vai assistir agora, nós vamos ver os problemas que dificultam uma maior participação das mulheres na política. As mulheres já conquistaram muitos direitos na sociedade. Um deles foi o de votar, que foi adquirido em 1932. Mas ainda hoje o público feminino precisa lutar por muitas conquistas na sociedade, e uma delas é estar mais presente na política. Apesar dos partidos serem obrigados a cumprirem a cota de 30% de candidatas mulheres, o resultado nas urnas acaba ficando bem abaixo desse número. Aqui na nossa região, somando toda a participação feminina na política regional, apenas 60 das 454 vagas para prefeito e vereador foram ocupadas por mulheres que foram eleitas em 2016. Somente 5 cidades da região têm prefeitas: Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Piquete, Potim e São Luís do Paraitinga. A presença das mulheres nas câmaras municipais também é pequena. Dos 415 vereadores da região, apenas 55 são mulheres. E tem muita cidade que não teve nenhuma mulher eleita para o Legislativo em 2016. São 10 municípios na RM Vale: Areias, Canas, Cunha, Igaratá, Lagoinha, Redenção da Serra, São José do Barreiro, São Sebastião e Ubatuba. Para as eleições deste ano, em todo o Vale do Paraíba, 33,86% dos candidatos são do sexo feminino. Em Pindamonhangaba, por exemplo, são 391 candidatos, sendo que 139 são mulheres. De acordo com a advogada e professora de Ciências Políticas Andréa Maricato, essa diferença entre homens e mulheres na política é causada pela cultura. Porque a gente tem um baixo nível, né, índice de mulheres que buscam esses cargos públicos, porque elas veem como algo que é do homem, que o homem às vezes quer impor a sua vontade. Então a gente verifica que isso é muito cultural. Então a gente tem que ver que se a mulher estiver lá dentro, ela consegue ampliar os seus direitos não só para ela, mas para a família, de uma forma ampla, muito mais efetiva do que ela se abstendo de participar de política. Porém, existem outros problemas que impedem ou dificultam a participação das mulheres na política, como as candidaturas de fachada e também os obstáculos que as mulheres enfrentam até mesmo no mercado de trabalho. Temos projetos de lei, temos leis e sabemos que existem as chamadas candidaturas de fachadas, só para poder cumprir a tabela, né? A gente fala candidaturas laranjas das mulheres, só para poder cumprir, mas no sentido de que você vai entrar, porém, você não vai ser eleita. Quem vai ser eleito vai ser quem a gente aqui do partido escolher. E aí ela já chega nesse primeiro momento de se filiar e vê essa barreira. Então, muitas vezes, na hora que ela vê essa barreira, ou ela recua para trás e desiste, ou então ela fala, não, então vou criar um partido novo. Então, vou para um partido que tenha uma amplitude maior. Só que daí ela vai se esbarrar no segundo momento, que é, nossa, mas esse partido é muito pequeno. Eu não vou ter chance de me eleger. E aí entra na parte das frustrações, assim como no mercado de trabalho que você falou. Ela sai, se dedica, só que o filho fica doente, ela tem que faltar, acontece alguma coisa, ela tem que faltar, e aí muitas vezes ela acaba recuando um pouco
e não prosseguindo aquilo que provavelmente ela iria fazer com uma grande excelência. De acordo com a Andrea, existem formas de resolver todos esses problemas, como a união das mulheres e a criação de leis mais efetivas. E muitas vezes o problema da mulher é que a gente acaba gravando aquelas mulheres que conseguiram ocupar uma cadeira e não fizeram um bom trabalho. E aí, muitas vezes, outras falam, não vou votar mais em mulher, porque viu que mulher não deu certo na política. Só que acaba esquecendo que nós temos uma infinidade de homens que também não fizeram um bom trabalho. Então, a gente volta na cultura, né? As mulheres em si, elas precisavam se unir mais, né? E tirar um pouco essa ideia de que porque uma fez alguma coisa errada, todas as demais também vão fazer. Nós precisamos ter legislação, né, que garanta não só esse percentual de 30% que tem, mas leis que estabeleçam meio a meio. A gente tem vários projetos de leis já em andamento. Ano passado tem 3 até. Tem o projeto de lei 4891, tem o 2235 e o 1984, todos nesse sentido, não de forma clara, né, estabelecendo paridade, tá? Mas a gente já tem um começo. Só que esses projetos de lei estão parados. Por quê? Porque se a gente for ver hoje, 90% aí é ocupados por cargos masculinos, né? Por homens que estão lá e eles que têm que votar. E a gente continua a abordagem nesse assunto agora com uma entrevista aqui no estúdio, porque eu recebo aqui o professor Denilson Costa, mestre em História Social. Muito obrigado pela presença aqui, professor. Eu agradeço mais uma oportunidade e estou de portas abertas para somar sempre. Legal. Professor, primeiro vamos falar aí sobre essa situação da desigualdade para as mulheres, né? A gente tem uma lei eleitoral que obriga os partidos a colocarem 30% pelo menos dos candidatos sendo do sexo feminino. E é por isso que a gente tem 33% dos candidatos do sexo feminino aqui no Vale do Paraíba. Senão, não seria essa situação, não é mesmo? Com certeza. Não teríamos nenhuma representatividade feminina no Brasil, com relação ao Brasil, mas na nossa região aqui, com relação ao Vale do Paraíba, né? O papel da mulher, que é muito importante na nossa sociedade e precisa ter essa representatividade, que só conseguiu num governo praticamente de Getúlio Vargas, né, da Constituição de 34. Então, antes disso, não havia o papel da mulher. E assim mesmo, não consegue chegar, né, ainda com toda a porcentagem que poderia ser colocado diante o setor eleitoral do Brasil. O senhor entende que deveriam ser feitas outras políticas públicas para promover uma participação maior da mulher e de outros grupos hoje que são subrepresentados na política? Por exemplo, hoje tem essa regra das candidaturas, mas de repente uma regra para eleição ou que atenda também outros grupos. O senhor entende isso? Né? Entende-se o quê? Interesse partidário, né? Vivemos num país que o interesse partidário nunca é levado às políticas públicas. Ela é pincelada, ela é rotulada. Que vamos trabalhar com políticas públicas da mulher, do idoso e assim por diante. Mas se fecha. Então está caminhando. Eu acredito assim que esse século XXI seja um século assim de transformação, como está sendo transformação. Né? Hoje você tem uma representatividade pequena, mas tem. No passado não tinha. Né? Mas tudo isso através do quê? Através da lei. Se não tiver a lei, não tiver políticas públicas, não vai acontecer nada. Vai ficar cada vez o quê? Num retrocesso muito grande. Né? Nesse retrocesso aonde? Poxa, aonde está essa mulher? Né? Mulher, aonde você está? Né? Você está na política, você está na indústria, você está na educação, você está na segurança, na saúde. E a representatividade maior hoje que necessita é na política, porque a mulher faz a lei. Ela precisa estar na política para fazer novas leis, né? Dentro de um contexto maior dentro da sociedade. Se não houver situações de políticas públicas, ainda vai ficar totalmente isolada. E isso foi um avanço muito pequeno. Eu acredito que vai ser um avanço a partir de movimentos sociais, né, de uma estrutura maior, para caminhar
para situações melhores, né, quando se fala da mulher, emprego e tudo mais. Se a gente pegar as eleições de 2016, um pouco a gente já viu na matéria, 5 mulheres foram eleitas. A gente tem mais uma mulher prefeita também aqui na região, Ilhabela, que assumiu por causa da cassação do prefeito que foi eleito. Mas a gente teve 5 mulheres eleitas nas 39 cidades aqui do Vale do Paraíba, sendo que as mulheres são mais de 50% da população do Vale do Paraíba. Só 55 vereadoras foram eleitas em 2016, dos 415 vereadores que foram escolhidos pela população. Representa 13%. E eu lembro, 50%, temos mais de 50% de mulheres na nossa região. 33% das candidaturas nesse ano são de mulheres. Qual que é o grande benefício que a população como um todo pode ter com uma maior participação das mulheres na política? Eu brinco às vezes com meus alunos, né, que eu falo assim que a mulher ela nasce administradora. Precisa dar oportunidade, né? Precisamos romper essas barreiras, porque diante da sociedade vivemos ainda uma política de oligarquia. Se fala hoje no século XXI, mas voltando lá no passado, onde a mulher ela não pode ir para determinados grupos manifestar. E hoje esse avanço de trabalho, de mudanças, parte do quê? De credibilidade. Hoje a mulher ela quer assumir o papel de gestão, né, gestão municipal, e mostrar o trabalho, né? E esse trabalho é muito árduo, porque existe a questão preconceituosa, existe a questão de dificuldades, né, às vezes, para administrar isso, porque para a mulher, infelizmente, é algo novo na política. Né? Se você for analisar nesse quadro todinho, você estabelece o quê? Um quadro muito novo da mulher na política. Né? Não é algo assim, veio a República no Brasil e a mulher já assumiu. Não. Ela assume a partir somente no final do século XX. Ela tem essa participação, mas já no final do século XX. E agora, no século XXI, existe aquela situação assim, se a mulher errar, eu não voto nela. É bem isso. Mas o homem, ele pode errar. O homem, ele erra e ele volta. É interessante, né? Então, isso precisa mudar. A força da mulher hoje é muito bom, né? Ter a mulher com um olhar totalmente diferente na política. Não é um olhar centralizado somente do homem. E aí eu falo mais, quando a mulher é negra, a dificuldade é ainda maior. Né? Então precisamos entender esses dois lados, né, diante da sociedade. Qual é a necessidade hoje da mulher? É a representatividade. Não é só o homem, a mulher também. E outros segmentos. Né? Hoje vivemos de uma política de afirmações, de representatividade. Não precisamos mais rotular, precisamos dar oportunidade. Há uma mudança. E a mudança, ela só estabelece quando você tem um olhar diferente diante da sociedade. Como a sociedade encara isso? Porque para a sociedade ter uma mulher é algo novo, para ter uma outra pessoa é nova, ou então se repete. Então, na nossa região, no Vale do Paraíba, precisa ter o quê? Mudanças, transformações. Tanto no gestor, né? Gestor municipal, como na secretaria. Se você for analisar as secretarias também municipais, um quadro muito pequeno de mulheres. Tá certo. Professor, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas a gente vai voltar mais para falar sobre eleições municipais aqui em 2020 e como nós, eleitores, podemos ajudar a melhorar a situação também com o nosso ato democrático de votar. A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco.